Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que está numa aula de educação física e qual é a mensagem do nosso subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Esse sonho vale também para sonhar com o seu professor ou professora de educação física. Mesmo que não esteja mais na escola ou numa faculdade, às vezes o seu professor e professora de educação física aparecem em seus sonhos e você não entende por quê e se pergunta por que afinal de contas estou sonhando com eles. Qual é a mensagem do subconsciente? Quando temos esse tipo de sonho, é relacionado à disciplina e força. Disciplina e força para quê? Para atingir um propósito ou um objetivo. E por que o nosso subconsciente faz essa associação? Vamos procurar entender. Então, acredito que todos tenham tido aulas de educação física quando estudavam ou ainda estão tendo. E uma das coisas que acontece na aula de educação física é, com certeza, algumas regras e disciplina em primeiro lugar. Ou seja, quando eu fazia, por exemplo, educação física em meu colégio, as faltas elas poderiam reprovar. Então era necessário comparecer às aulas de educação física. Isso já é um tipo de regra, já é um tipo de disciplina. Todo bimestre, não sei se assim é agora nas escolas, mas na minha época, nos anos 80, 90, todo bimestre, final de bimestre tinha as provas. Então era necessário fazer alguns exercícios, alguns metros, quilômetros de corrida. O professor anotava, tinha as notas, quantos exercícios você fez. Isso ia tudo para a caderneta do professor de educação física. No caso, na minha época era um professor, mas poderia ser uma professora. Ou seja, havia sim o esforço do aluno. Claro, ele tinha que se esforçar, tinha que se dedicar. Havia uniforme. Eu lembro na minha época era shorts azul, camiseta branca. E se você não fosse de uniforme nas aulas de educação física, mesmo sendo em escola pública, você não participava da aula e levava falta. Então, a disciplina e a força desprendida durante as aulas eram os principais elementos dessa aula. Mesmo na universidade, por exemplo, você é obrigado no primeiro ano a optar por uma prática desportiva, senão, como a linguagem deles, você roda. Isso também é relacionado, tá? E com relação a esse esforço que nós desprendíamos dessa aula, é que vem a nossa força de vontade. Nessa época em que cursávamos a escola ou a faculdade, essa força de vontade era você se ater a essas regras de disciplina, obedecer, se esforçar durante as aulas para quê? Qual que era o objetivo? Passar de ano. E é em razão dessas regras e dessa força desprendida que o nosso subconsciente faz a associação quando sonhamos com professores de educação física ou que estamos numa aula de educação física. Por isso que o sonho é relacionado à disciplina e força para atingir um propósito ou um objetivo. Quando falamos em força no sonho, nós estamos falando aqui a força de vontade. Na época que cursávamos, essa força era o nosso esforço desprendido nas atividades físicas. Mas quando nós sonhamos que estamos numa aula de educação física, essa força é relacionada à força de vontade que nós temos. E o que é essa força de vontade? O que ela representa? A força de vontade, tá? É uma energia vital que nós temos, que ela pode também ser trabalhada como massa muscular. E como que podemos trabalhar essa força de vontade, essa energia vital? Todos
todos nós temos, todas as pessoas têm essa força de vontade, essa energia vital dentro delas, tá? Isso é a determinação. O que difere é a capacidade que cada pessoa tem de direcionar essa força vital, essa força de vontade para o que realmente importa em sua vida, ou seja, o objetivo ou o propósito que essa pessoa tem. Então, se você sonhou com o seu professor ou professora de educação física, se você sonhou que estava numa aula de educação física, provavelmente você tem uma meta, um sonho, um objetivo, um propósito na vida. A mensagem do seu subconsciente é que você tenha mais disciplina e tenha mais força de vontade para alcançar o que você almeja, o que você realmente deseja. E como nós fazemos para desenvolver essa força de vontade? O primeiro lugar que nós temos que fazer, a primeira coisa que temos que fazer para desenvolver essa força de vontade maior, direcionar essa energia vital em nossas vidas, é estabelecer a meta e o objetivo. Se você sonhou, como eu disse, provavelmente você já tem um propósito, um objetivo. Por exemplo, cursar uma faculdade, um exemplo, tá? Um outro exemplo, estabelecer dentro do relacionamento um propósito de se unir com seu companheiro ou companheira, um provável casamento ou união estável, também pode ser um propósito ou um objetivo. Um outro propósito ou objetivo, por exemplo, comprar sua casa própria, comprar o seu próprio automóvel para trabalhar. Então, a primeira coisa é o objetivo, o propósito. Estabelecido isso, sabendo qual é, agora você vai trabalhar para que você possa atingir o que você almeja, através de disciplina e força e foco, tá? Um segundo elemento que nós podemos fazer para desenvolver essa força de vontade: consciência de comportamentos que nos prejudicam, ou seja, os maus hábitos que nós temos em nossas vidas que nos prejudicam. Um exemplo, o comodismo, procrastinação, deixar tudo para depois. Não gosta de fazer as coisas, resolver os problemas quando eles surgem. Vai deixando tudo para depois e isso acumula lá na frente e fica igual um louco desesperado para que resolva-se tudo. Então, você tem que ter a consciência que você tem maus hábitos e você tem que fazer mudanças necessárias para quê? Para que esses maus hábitos sejam extirpados da sua vida, que eles saiam. Tudo em razão de aumentar essa força de vontade para atingir seu propósito e objetivo. Um outro elemento para desenvolver a força de vontade é investir no seu aprimoramento. O que é investir no seu aprimoramento? É você buscar conhecimento a respeito de tudo o que você quer fazer para melhorar com relação a alcançar seu objetivo e seu propósito. Então, se é necessário que você elimine esses maus hábitos da sua vida, por exemplo, e alguns desses maus hábitos já estão enraizados na sua vida, então você vai buscar conhecimento, por exemplo, comprar um livro, comprar uma revista que fala sobre isso, e aí você vai ler, buscar esse conhecimento para tentar superar esse hábito, para tentar vencer essa dificuldade. Se, por exemplo, o seu objetivo, o seu propósito de vida é uma faculdade, como nós dissemos, e ali você precisa estudar para o vestibular, então você vai comprar o material necessário para que você estude e passe no vestibular para entrar na faculdade, agora o Enem, tá? Então é investir em seu aprimoramento, porque se você próprio não investir em você, quem vai investir? Um outro elemento que podemos usar para aumentar a nossa força de vontade: manter a postura sempre positiva, acreditar que sempre tudo vai dar certo. Quando eu falo em manter a postura sempre positiva, não por exemplo, que você está pensando positivamente, acontece alguma coisa, uma falha, uma tentativa e acaba não dando certo, e aí você já desiste de tudo e você fica se culpando: mas eu mantive a postura positiva. Não é isso. Manter a postura positiva é também entender que falhas
que tentativas fazem parte de todo esse processo. Durante o percurso desse processo para alcançar esse objetivo, claro que podem haver falhas, podem haver algumas quedas, derrotas, mas isso faz parte. E aí você se levanta e continua a caminhar, sabendo sobre o objetivo que você quer. Então isso é pensar positivamente. Um outro elemento para desenvolver a força de vontade: organizar melhor a sua vida e os seus ambientes. Quando eu falo organizar melhor a sua vida, é, por exemplo, fazer uma listagem de tarefas e priorizar algumas atividades. E também, com relação ao ambiente, é se organizar melhor, não deixar suas coisas bagunçadas. Por exemplo, o local onde você vai estudar, deixar sempre em ordem os livros à vista, sabendo identificar onde está quando precisar. Isso com relação a qualquer propósito e objetivo que você tiver, não só estudos, não só numa faculdade, tá? Mas é você se organizar, você ter uma agenda, por exemplo, uma lista de tarefas, você marcar, fazer uma listagem do quanto você ganha, quanto você gasta, se precisar, por exemplo, para atingir o seu objetivo, que é comprar uma casa ou um carro. É se organizar. Isso também vale para a mente, se organizar mentalmente, se organizar materialmente, tá? Com relação ao ambiente. Uma outra maneira de desenvolver a força de vontade dentro de nós: recompensas a si mesmo. Então você tem que se gostar mais e você precisa se recompensar a cada conquista que você atingir. Dentro desse percurso vão haver fases, etapas, ciclos, e cada fase dessa vencida, cada etapa dessa vencida, você se presentear com alguma coisa que você gosta, você dar uma recompensa para si mesmo. Um final de semana você faz uma viagem, ou um livro que você deseja comprar, ou algum item que você deseja. Então é você dar recompensas a si mesmo. Isso é alimentar o amor próprio. Faz parte dessa caminhada, faz parte para aumentar a nossa autoestima e, portanto, também a nossa força de vontade. Um outro elemento para desenvolvermos a nossa força de vontade: não alimentar demasiadamente uma mesma rotina. Então existe uma rotina, você está dentro dessa rotina como se fosse um ciclo fechado. E você absolutamente, em hipótese alguma, quer sair dessa rotina. Isso é prejudicial. Se você tem metas e objetivo, às vezes isso vai forçar você a sair um pouco dessa rotina, porque dentro desse processo de alcançar essas metas e objetivos em sua vida, alguma coisa vai estar fora dessa sua rotina e é necessário você sair dela e ir atrás, e buscar, se esforçar nesse sentido. E por fim, um último item com relação a desenvolver mais a força de vontade dentro de si é você ter momentos de descanso. É você entender também que você não pode fazer essa caminhada loucamente, desenfreadamente, sem ter pausas. Você precisa descansar a mente, precisa descansar o físico. Então é necessário que você faça também um descanso, que você esteja descansado em alguns períodos, para que esse propósito, esse objetivo, essas metas, esses sonhos possam ser alcançados. O que eu quero que entendam é que, se você sonhou que estava numa aula de educação física com os seus professoras de educação física, sejam recentes, sejam antigos, é porque você realmente tem um propósito, tem um objetivo, seu subconsciente quer te ajudar nesse sentido. Então você vai precisar de algumas regras de disciplina e você precisa aumentar essa força de vontade para que isso seja alcançado em sua vida. O seu subconsciente é o melhor amigo que você pode ter e a espiritualidade também vai agir através dele em sua vida. Então esse sonho é para que você corrija alguns maus hábitos, para que se esforce mais em outro, para que você crie uma disciplina, uma regra, para que você também entenda que precisa se valorizar, ter momentos de descanso, correr atrás do que importa, às vezes que é necessário gastar um pouco para que esse propósito e objetivo seja alcançado. Tudo o que nós falamos aqui. Portanto, se você tem alguma dúvida com relação a sonhar que está numa aula de educação física ou com seus antigos professores de educação física, deixa nos comentários. Se você quiser relatar alguma experiência nesse sentido que teve em seus sonhos,
deixa também nos comentários. Qualquer dúvida ali eu estarei lendo e orientando vocês nesse sentido, para que vocês possam entender a interpretação correta do seu sonho. Às vezes surge um outro elemento, você não está sabendo encaixar nessa história, então relata o seu sonho e deixa sua dúvida, tá bom? No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!